Você acredita que conhece o caminho para a salvação? Pense novamente. Desmascarando mitos, revelamos 7 perfis surpreendentes de pessoas excluídas da salvação. Uma verdade que muitos se recusam a aceitar, mas que pode mudar seu destino eterno em instantes. Neste exato momento, algo em sua crença será desafiado, garantindo uma compreensão que pode ser a chave para sua transformação imediata. Curioso? Descubra agora por que mesmo os aparentemente justos podem estar em perigo. Esse vídeo não é apenas uma visão, é a revelação que promete revolucionar sua fé e garantir sua atenção do início ao fim. Mas espere, há mais. Fique até o final para uma oração poderosa que promete não apenas desafiar, mas fortalecer sua fé de maneiras inimagináveis. Você já parou para pensar por que Deus, conhecido por seu amor infinito, escolhe não salvar algumas pessoas? Essa questão desvenda um panorama fascinante sobre o amor divino. Embora vasto e inquestionável, Deus se mantém firme em seus princípios. Entre os cristãos, acredita-se amplamente que a vontade de Deus abrange todos, independentemente de gênero, idade ou etnia, almejando a salvação de cada um. As Sagradas Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo 2:4. Proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem distantes dessa salvação? No vídeo de hoje, vou revelar 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos nesse caminho espiritual. Em outras palavras, falarei sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É crucial estar atento, pois muitos de nós podemos estar sem perceber, obstruindo nosso caminho para a redenção. Portanto, permaneçam vigilantes e reflitam. Algum desses perfis ressoa com sua jornada espiritual? A resposta pode ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Convido todos a dedicarem um momento para assistir a este vídeo completo, participarem das orações e receberem bênçãos abundantes para vocês, suas famílias e amigos. Antes de mergulharmos no coração deste conteúdo, peço gentilmente que mostrem seu apoio. Curtam este vídeo, inscrevam-se em nosso canal e compartilhem esta mensagem essencial. Cada ação de vocês ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Amados fiéis, enfrentamos uma verdade inquietante. Nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Esta realidade serve de alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja assiduamente. Não é apenas a presença nas celebrações de domingo, a participação ativa na comunidade, a oferta de dízimos, ter um título cristão, falar piedosamente ou mesmo o batismo que garante a salvação. A Bíblia, em Mateus 7, 21, 23, nos traz o severo aviso de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos acreditarão que realizaram milagres em seu nome, mas ele os rejeitará dizendo: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Essa mensagem é um convite para cada um de nós refletir sobre nossa verdadeira posição diante do trono divino no dia do julgamento. Perguntem-se: se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos, vestidos em sua justiça, imaculados diante dele? Contemplar isso não é apenas importante, é essencial para nossa jornada espiritual. Sintam-se abençoados por estarem aqui, participando deste vídeo em um momento tão crucial. Como nos lembra 2 Coríntios 5:10, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que fez enquanto estava no corpo, seja bom ou mau. Agora, vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, de acordo com as Escrituras, não podem ser salvos. O primeiro grupo é formado por incrédulos.
Mas quem são eles? São aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. O único caminho para a redenção é através da fé em Jesus Cristo. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto através da fé em Deus e na crença em seu Filho, Jesus Cristo. O famoso versículo em João 3,16 destaca que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade desse plano de redenção, e é por isso que a incredulidade é tão perigosa. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam salvação por meios que não sejam Jesus Cristo. João 5,40 afirma que alguns se recusam a vir a Jesus para ter vida. Ele é o único caminho para o Pai, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Atos 4,12 nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, nem inteligência, poder, dinheiro, boa aparência ou mesmo família ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou por nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, de acordo com as Escrituras, não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirigiu diretamente a esses indivíduos em Mateus 23:3. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar aqueles que estão entrando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos, apresentam-se na igreja com trajes apropriados, levantando mãos santas para Deus, mas nos finais de semana comportam-se como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Essas pessoas podem adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em suas ações e pensamentos. Podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que provem a fé que professam. Estão à porta do reino, mas não entram e até impedem outros de entrar. No Evangelho de Lucas 18:9-14, encontramos a história de um fariseu que se considerava justo e desprezava os outros. Em contraste, Jesus elogiou a atitude humilde do coletor de impostos, que, consciente de seus pecados, implorou pela misericórdia de Deus. Essa narrativa ilustra o alerta bíblico contra a autojustificação. Em Efésios 2:8-9, somos lembrados de que a salvação vem pela graça, através da fé, e não é algo que podemos alcançar ou nos gabar. A quinta categoria de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. 2 Pedro 2:20-22 fala claramente sobre eles, dizendo: se depois de terem escapado das contaminações do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, o último estado dessas pessoas tornou-se pior para eles do que o primeiro. Isso sublinha a seriedade de se desviar do caminho da verdade depois de tê-lo conhecido. Esses indivíduos se encontram em uma situação pior no final do que no início. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, virarem as costas para o sagrado mandamento que lhes foi entregue. É como Provérbios descreve: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. A Bíblia nos mostra o retrato daqueles que se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que no final revelam sua verdadeira natureza e a elas retornam. Um porco lavado continua sendo um porco.
Estas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como batismo, comunhão e frequência à igreja, mas que, eventualmente, revelam suas verdadeiras identidades, retornando ao mundo e suas tentações, porque, na realidade, nunca tiveram fé. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz não poderem ser salvas são os blasfemadores. Jesus aborda esse tópico em Mateus 12, 31, 32, onde adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e menosprezando sua manifestação. Isso é considerado o pecado imperdoável. Portanto, é crucial ter cuidado com o que se diz sobre o Espírito Santo. Evite piadas, associações ou grupos que falem depreciativamente sobre o movimento do Espírito de Deus, pois isso pode levar à comissão desse pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que, de acordo com as Escrituras, Deus não pode salvar são aqueles que já morreram. É comum que muitas pessoas procurem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa após a sua morte. A salvação só é possível enquanto vivo. Após a morte, torna-se completamente inalcançável. A ideia de um purgatório, como alguns acreditam, não é apoiada pela verdade da palavra de Deus. A salvação é possível apenas em vida, e é por isso que é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora vocês possam entender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre por falta de amor de Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após esse sacrifício supremo, se alguém optar por não acreditar, Deus não comprometerá seus princípios novamente. Em conclusão, pergunto-lhe: você realmente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento ideal. A seguir, vamos explicar em detalhes sobre o que é o arrebatamento. Peço que sigam atentamente, pois fortalecerá sua fé e removerá qualquer medo do arrebatamento de seu coração. O arrebatamento é um tema amplamente discutido entre cristãos e até mesmo não cristãos. Não é apenas um evento futuro previsto, mas uma ocorrência profética que certamente acontecerá. O momento exato é desconhecido, mas eis o que sabemos. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 nos diz que, segundo a palavra do Senhor, nós que estivermos vivos e restarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que já dormem. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e restarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o momento que aguardamos com esperança e fé. Ser arrebatado para encontrar o Senhor nas nuvens é, sem dúvida, uma experiência gloriosa que todo crente espera com grande expectativa. O arrebatamento é um evento exclusivamente destinado ao povo do Senhor, aqueles que colocaram sua fé na graça salvadora de Jesus e se afastaram de uma vida de pecado. Isso significa que, não importa quantas boas ações uma pessoa faça na terra, ou quão nobres sejam suas intenções, se alguém não é um crente vivendo para Deus, não será arrebatado quando o momento chegar. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá mais de uma vez, oferecendo uma segunda chance àqueles que perderem a primeira. No entanto, a Bíblia não apoia essa ideia.
Portanto, é crucial fazer tudo ao seu alcance para garantir que você faça parte dessa experiência gloriosa. O arrebatamento acontecerá apenas uma vez e não será repetido. Ser deixado para trás significará enfrentar o caos e a perseguição do anticristo. Por outro lado, para aqueles que forem arrebatados, será o início de um reinado eterno com o Senhor. A relação entre os crentes arrebatados e Jesus será eterna. Eles não só escaparão do perigo do inferno, mas também abraçarão e desfrutarão plenamente o que significa ter a vida eterna. O último inimigo, que é a morte, será julgado e vencido. A palavra arrebatamento descreve um evento crucial nas Escrituras, onde Deus remove todos os crentes em Cristo Jesus da terra, abrindo caminho para que seu julgamento justo seja derramado durante o período da tribulação. É importante notar que a palavra arrebatamento não é explicitamente mencionada em lugar algum nas Escrituras, mas o evento é claramente descrito e ensinado através de várias passagens. A Bíblia, embora não mencione explicitamente a palavra arrebatamento, contém diversos versículos em diferentes partes das Escrituras que apontam para a ocorrência desse grande evento. Exemplos desses versículos são encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, assim como nas epístolas e outras partes do Novo Testamento. Esses textos confirmam a ocorrência profetizada que chamamos de arrebatamento. Devido à importância desse evento futuro, muito foi ensinado sobre o arrebatamento. Esses ensinamentos geraram uma variedade de opiniões e interpretações. Uma crença significativa, mas equivocada, associada ao arrebatamento é que muitos acreditam que ele e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. No entanto, as Escrituras não apoiam essa visão. A Bíblia claramente afirma que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos separados. Vamos esclarecer algumas diferenças-chave entre o arrebatamento e a segunda vinda. Durante o arrebatamento, todos os crentes encontrarão Jesus nas nuvens, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4,17. Por outro lado, na segunda vinda, todos os crentes arrebatados retornarão com o Senhor à terra. Esse retorno tem o propósito de julgar aqueles que permaneceram na terra e não receberam a marca da besta, para derrotar o anticristo e Satanás e para reinar por 1000 anos, conforme relatado em Apocalipse 19 e 20. Essa é uma diferença significativa entre os dois eventos. O arrebatamento, como definido anteriormente, será o momento em que os santos serão removidos da terra para encontrar o Senhor nas nuvens. Em contraste, a segunda vinda é o evento em que o Senhor retorna com todos os crentes que foram arrebatados para julgar aqueles que ficaram na terra e para aprisionar o diabo por 1000 anos. Em segundo lugar, o arrebatamento será um evento instantâneo, diferente da segunda vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 15:52 está escrito: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao último toque da trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O arrebatamento ocorrerá num piscar de olhos, enquanto a segunda vinda será um evento visível a todos, conforme Mateus 24:27. Pois assim como o relâmpago sai do leste e se mostra até o oeste, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em terceiro lugar, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, mas a segunda vinda de Cristo não ocorrerá, até que certos eventos proféticos do fim dos tempos sejam cumpridos. Isso significa que o arrebatamento precederá a segunda vinda. Existem várias interpretações e escolas de pensamento a respeito do conceito do arrebatamento, mas a Bíblia permanece a fonte mais válida e precisa de informações sobre esse evento do fim dos tempos.
Um equívoco comum sobre o arrebatamento é a ideia de que ele é destinado apenas para pessoas boas e morais. As Escrituras ensinam e confirmam que o arrebatamento é para os crentes em Cristo Jesus. Você pode ser um cidadão exemplar, generoso e cumpridor das leis, mas se não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, receio que possa ser deixado para trás no arrebatamento. A Bíblia oferece grande esperança e conforto, especialmente para aqueles que perderam entes queridos crentes em Cristo. As Escrituras declaram que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, se você tem um ente querido que faleceu e era um fiel crente em Jesus Cristo, trago boas novas. Eles ressuscitarão primeiro e terão a esperança de estar com o Senhor nos ares durante o arrebatamento. Isso é motivo de grande encorajamento e alegria. Agora, você pode se perguntar: é possível se preparar para o arrebatamento? Como posso me preparar para este grandioso evento? A resposta é um retumbante sim. Vou compartilhar como se preparar para o arrebatamento. Uma maneira de estar pronto é viver uma vida de fé e retidão. Lembre-se da pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Lucas 18:8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Portanto, amados, dediquem-se às coisas que constroem sua fé e os motivam a viver uma vida reta. Não deixe ninguém desencorajá-lo da necessidade de viver em fé e retidão. Certifique-se de não apenas falar sobre pureza, mas também vivê-la, conforme o Senhor lhe dá graça e sabedoria. Outra maneira de se manter preparado para o arrebatamento é estudar e compreender os ensinamentos bíblicos. Enquanto viver em prontidão, é crucial estudar a palavra de Deus e aprender seus princípios por si mesmo. Todo crente que se dedica ao estudo da palavra de Deus torna-se um trabalhador que não precisa se envergonhar, capaz de aplicar corretamente a palavra da verdade em todas as áreas da vida. É essencial ler, estudar, compreender e aplicar a Bíblia, evitando a busca por novas revelações que, embora possam parecer excelentes, desviam da verdade sincera da palavra de Deus. Uma lição que é excessivamente complexa, mística ou ambígua não é necessariamente verdadeira. Mais frequentemente, a verdade da palavra de Deus é apresentada de maneira simples, para que todos possam estar plenamente preparados para toda boa obra. Outra maneira importante de se preparar para o arrebatamento é permanecer em uma comunidade de crentes genuínos. Provérbios 27:17 nos diz: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Viver em comunidade com outros crentes é crucial, como diz o ditado popular. Há segurança em números. A Bíblia nos incentiva a não negligenciar a reunião com outros crentes e a garantir que nada nos isole da comunhão. O isolamento da comunidade de crentes não é de Deus, mas sim um truque do inimigo. A quarta maneira de se preparar para o arrebatamento é orar por orientação e força enquanto vivemos nestes últimos dias. A oração é uma das maneiras de permanecermos conectados ao Senhor, especialmente nos momentos em que nos sentimos sozinhos nesta jornada celestial. Ore ao Senhor por orientação e força para nossos dias, buscando sempre alinhar nossa vontade à dele e pedindo sabedoria para viver de maneira que honre a Deus e inspire outros a buscarem a salvação em Cristo Jesus. Para que todos aqueles que se comprometeram com Cristo não apenas compartilhem o Evangelho, mas também invistam no crescimento espiritual de outros, ensinando-os a obedecer a tudo que Ele nos ordenou. Isso significa viver nossas vidas de tal maneira que sejamos exemplos vivos das verdades do Evangelho, capazes de orientar outros em sua jornada de fé, ajudando-os a crescer em conhecimento, em caráter e em um relacionamento mais profundo com Deus.
O chamado para fazer discípulos é um convite para participar ativamente na transformação de vidas, guiando-as para um relacionamento mais íntimo e comprometido com Cristo. Além disso, o Senhor nos encarrega de amar uns aos outros como Ele nos amou. Este amor não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta que se manifesta no cuidado, na compreensão e no suporte mútuo entre os membros da comunidade de fé. É através deste amor que o mundo reconhece os seguidores de Cristo. O amor fraterno é a prova viva da transformação que o Evangelho opera em nossas vidas. Para estar preparados para o arrebatamento, portanto, não basta apenas esperar pelo retorno do Senhor. É necessário estar ativamente envolvido na obra que Ele nos confiou, pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos que sejam fiéis, seguidores de Cristo, e viver uma vida de amor e serviço que reflita o coração de Deus. Em resumo, enquanto esperamos pelo arrebatamento, somos chamados a uma vida de vigilância e serviço. Vigilância, para não sermos pegos de surpresa pela vinda do Senhor, e serviço, dedicando nossas vidas à missão que Ele nos confiou. A verdadeira preparação para o arrebatamento está em viver cada dia com o propósito de honrar a Deus com nossas vidas, cumprindo fielmente a missão que Ele nos deu, e assim estar prontos para encontrá-lo quando Ele retornar. Devemos estar alertas sobre os perigos de cair na complacência, onde a vida espiritual fica em segundo plano, substituída pelas preocupações e prazeres mundanos. O chamado à vigilância espiritual é um convite para manter nossos corações e mentes focados no que é eterno e não nas distrações temporais que podem facilmente nos desviar do caminho. Para estar verdadeiramente preparados para o retorno de Jesus, precisamos cultivar uma vida de oração robusta, onde a comunicação com Deus não seja apenas ocasional, mas um elemento central de nossa existência diária. Através da oração, ganhamos força para resistir às tentações, discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo e sabedoria para viver de maneira que honre a Deus. A oração também nos mantém conectados com o coração de Deus, permitindo-nos entender melhor sua vontade para nossas vidas e como podemos servir melhor no seu reino. Além da oração, a vigilância espiritual envolve estar atento às Escrituras, dedicando tempo para estudar e meditar na Palavra de Deus. As Escrituras são nosso guia infalível para viver uma vida que agrada a Deus e são fundamentais para nos manter no caminho certo, especialmente em tempos de engano e confusão. Elas nos equipam com a verdade necessária para combater as mentiras e as meias-verdades que o mundo e o inimigo tentam nos vender. Manter uma postura de vigilância também significa estar ciente dos sinais dos tempos. Jesus nos instruiu a observar os sinais ao nosso redor, que indicam a proximidade de sua volta. Reconhecer esses sinais e entender os tempos em que vivemos nos ajuda a viver com um senso de urgência e propósito, sabendo que nosso tempo aqui é limitado e que devemos usar cada oportunidade para alcançar o reino de Deus. Por fim, a vigilância espiritual é sobre viver em constante expectativa do retorno do Senhor, prontos e ansiosos por sua chegada. Isso não significa abandonar nossas responsabilidades diárias, mas sim viver cada dia com a consciência de que estamos aqui por um propósito maior, um propósito eterno. É sobre viver de tal maneira que, quando o Senhor retornar, Ele nos encontre fiéis, vigilantes e ativos na obra que Ele nos confiou. Portanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a uma vida de vigilância e oração, uma vida marcada pela fidelidade à missão que recebemos e pela antecipação alegre do retorno do nosso Rei. Que possamos estar entre aqueles que Ele encontra vigilantes e trabalhando diligentemente em seu reino, quando Ele retornar.
fiéis ao nosso compromisso de viver de acordo com os ensinamentos e princípios que Jesus estabeleceu para nós. Isso envolve mais do que apenas expressões exteriores de fé. Requer uma transformação profunda e interna que impacta todos os aspectos de nossas vidas. Somos chamados a viver de uma maneira radicalmente diferente do mundo ao nosso redor, refletindo o caráter e o amor de Cristo em nossas ações, palavras e pensamentos. A urgência do retorno de Jesus nos impulsiona a avaliar regularmente nossas vidas, garantindo que não estamos apenas passando pelas movimentações da religião, mas genuinamente nos esforçando para incorporar a vida que Jesus modelou para nós. Isso inclui um compromisso com a santidade pessoal, um amor pelos outros que transcende fronteiras e uma dedicação à missão de espalhar o Evangelho para todas as nações. Ao responder ao conselho de Jesus, também devemos ser proativos em nutrir nossas vidas espirituais. Isso envolve oração diária, participação em estudos bíblicos significativos e participação na comunhão com outros crentes que nos encorajam e desafiam em nossa jornada de fé. Fazendo isso, construímos nossa resiliência espiritual, permitindo-nos resistir às pressões e tentações que surgem em nosso caminho. Além disso, o aviso de Jesus sobre sermos sobrecarregados pelas ansiedades da vida nos lembra da importância de lançar nossos cuidados sobre Ele. Os desafios e incertezas da vida podem facilmente nos sobrecarregar, mas Jesus nos convida a encontrar descanso nele. Colocando nossa confiança em Jesus, podemos navegar pelas dificuldades da vida com paz e confiança, sabendo que Ele está no controle e que nosso futuro está seguro em Suas mãos. Por fim, viver na expectativa do retorno de Jesus significa ser participantes ativos na obra de Seu reino. Isso envolve não apenas o crescimento espiritual pessoal, mas também buscar impactar o mundo ao nosso redor com o amor e a verdade do Evangelho. Seja através de atos de bondade, compartilhando nossa fé ou defendendo justiça e retidão, somos chamados a ser luz em um mundo escuro, apontando outros para a esperança que temos em Cristo. Conforme atendemos ao conselho de Jesus e vivemos nossa fé com vigilância e propósito, podemos aguardar seu retorno com alegria e antecipação, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em vão. Vamos nos comprometer a ser mordomos fiéis do tempo e dos dons que Ele nos deu, aguardando ansiosamente o dia em que o veremos face a face e ouviremos as palavras: "Bem feito, meu servo bom e fiel." Devemos alinhar nossas vidas com aquilo que é verdadeiramente importante. Em meio à agitação diária e às inúmeras distrações que nos cercam, é fácil desviar o olhar do que é eterno e se perder em preocupações temporárias. Mas a mensagem da cruz de Cristo nos lembra de onde deve estar nosso verdadeiro foco. A cruz não é apenas um símbolo de morte, mas de vida, esperança e redenção. Ela representa o amor incondicional de Deus, que enviou o seu único Filho para morrer por nós, para que pudéssemos ter vida eterna. Este ato de amor e sacrifício deve ser o centro de nossa existência, influenciando cada decisão que tomamos e cada ação que empreendemos. Refletir sobre a proximidade da morte não é um exercício de morbidez, mas um convite para viver uma vida plena e significativa, com a consciência de que cada momento é um dom de Deus. É um chamado para viver de maneira que, quando o momento final chegar, possamos olhar para trás sem arrependimentos, sabendo que nossa vida teve um propósito e que buscamos agradar ao Senhor em tudo que fizemos. Portanto, que possamos fazer da cruz de Cristo o nosso maior orgulho, não como um símbolo de derrota ou algo trágico, mas como a maior prova de amor e vitória sobre a morte. Que a cruz nos inspire a viver uma vida de serviço, amor ao próximo e dedicação ao reino de Deus, e que, ao fazermos isso, possamos encontrar a verdadeira satisfação e alegria que só podem ser encontradas em Cristo.
Que esta mensagem sirva como um lembrete para todos nós, para reavaliar nossas prioridades e dedicar nossas vidas àquilo que é eterno. Pois no final, só o que terá importância é nossa relação com Cristo e o impacto que tivemos no mundo por meio do amor que Ele nos ensinou. Vamos viver cada dia com a consciência de que somos peregrinos neste mundo, caminhando em direção à nossa verdadeira casa, com Deus, e reajustar nossas prioridades. Refletir sobre os mistérios da vida após a morte levanta questões profundas. O que acontece no final de nossa jornada terrena? O que nos espera além do limiar da morte? Existe um reino chamado purgatório, ou simplesmente entramos em um sono até o dia prometido da ressurreição? Hebreus 9:27 oferece uma resposta clara, afirmando que, assim como está determinado para os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A palavra de Deus dissipa qualquer noção de um estado intermediário após a morte e enfatiza a realidade do julgamento seguindo nossa vida terrena. A ideia do purgatório é substituída pela certeza do julgamento divino após nosso tempo na Terra. Amigos, à medida que percebemos a inevitabilidade deste julgamento iminente, nossas vidas mudarão drasticamente. O entendimento de que seremos avaliados por um Deus santo e eterno, que examinará meticulosamente cada detalhe de nossa existência, nos leva a adotar um modo de vida diferente. Saiba que até as palavras que falamos serão analisadas e julgadas. Meu querido amigo, o julgamento está à porta, espreitando no horizonte, e neste julgamento, um fator crucial determinará os destinos de nossas almas. Logo veremos qual é esse fator. Em 1 Coríntios 1:8, revisitamos o tema da cruz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Reflita novamente nessas palavras. A pregação da cruz, a cruz de Jesus, pode parecer absurda para aqueles em perdição, mas para os salvos representa o poder de Deus. A cruz mais uma vez se destaca, diferenciando aqueles que seguem o caminho da perdição daqueles no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o elemento decisivo para o perdão de nossos pecados. Sem os eventos daquela cruz e a subsequente ressurreição, a salvação não teria sido possível para ninguém. Como nos lembra o capítulo 6 de Gálatas, a declaração enfática do apóstolo Paulo, longe de mim, atua como um princípio orientador para centralizar nossas glórias unicamente em Cristo. Ele nos convida a direcionar nosso olhar para Jesus, a fixar nossos olhos na cruz e a colocar nossa confiança naquele que é o autor e consumador de nossa fé. A cruz permanece como um farol de esperança e um lembrete do amor incalculável e do sacrifício que garantiu nossa redenção. Em nossa vida cotidiana, somos constantemente distraídos e tentados a nos desviar do verdadeiro significado da cruz, seduzidos pelo encanto das conquistas mundanas, envolvidos na busca por ganho pessoal e atraídos pelos prazeres fugazes desta vida. Muitas vezes, perdemos de vista o valor eterno da cruz. Diante da eternidade, essas buscas se tornam insignificantes comparadas ao impacto duradouro da cruz. Ela se destaca como o elemento central que diferencia aqueles que estão perecendo daqueles que estão sendo salvos e serve como a base para o perdão dos pecados. À medida que navegamos pelas complexidades da vida, o ensino dos apóstolos permanece um chamado firme para fixarmos nossos olhos no poder transformador da cruz. Devemos refletir sobre a verdade contida nessas passagens ao considerarmos a realidade do julgamento iminente e o poder transformador da cruz em um mundo cheio de disputas por nossa atenção. Enfrentamos uma miríade de distrações que buscam desviar nosso foco da cruz.
A importância de manter a cruz no centro de nossas vidas é um lembrete constante para não nos perdermos nas trivialidades e ilusões passageiras, mas buscar o significado profundo e eterno que ela representa. A sociedade muitas vezes nos incentiva a focar em nossa própria bondade, instigando-nos a nos orgulharmos de nossas ações e retidão pessoal, promovendo a ideia de autossuficiência baseada na confiança em nossa bondade percebida, perpetuando uma visão distorcida que ignora a verdade mais profunda de nossa condição humana. Frequentemente, ouvimos sussurros, nos lembrando de todas as nossas boas ações, nossa bondade, amor, responsabilidade com as contas, apoio à comunidade e cuidado com a família. Somos elogiados por nossa retidão moral e obediência à lei, levando muitos a acreditar que são realmente pessoas boas. Essa mentalidade é comum entre muitos ao redor do mundo, inclusive entre aqueles que não creem, falhando em reconhecer sua própria natureza pecaminosa e as graves consequências que dela derivam. Muitos desconhecem o que Romanos 3:23 tenta nos ensinar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou ainda em Romanos 6:23, onde se lê: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós somos pecadores. A Bíblia nos ensina que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. No entanto, a decepção ilude as pessoas, dando-lhes uma falsa percepção de justiça, mantendo-as afastadas da salvação até que seja tarde demais. O entendimento limitado do pecado, visto apenas como crimes hediondos ou transgressões graves, é desafiado pela mensagem do Evangelho, que aponta para cada um de nós e declara que todos falhamos diante da glória do Todo-Poderoso. O Evangelho apresenta uma mensagem direta e impactante, revelando uma verdade perturbadora. Toda pessoa, não importa quão respeitada pela sociedade ou considerada virtuosa, é pecadora aos olhos de um Deus santo. Muitos são chocados por essa avaliação firme de sua condição moral e veementemente rejeitam a ideia de serem rotulados como pecadores. Em vez disso, preferem se apegar à ilusão de sua própria retidão, tornando a mensagem do Evangelho ofensiva para eles e difícil de compreender, um verdadeiro obstáculo. Isso acontece porque estão indispostos a aceitar a realidade de sua necessidade de salvação. A ideia de redenção parece tolice para eles, um conceito insignificante que é facilmente descartado. Muitos buscam conforto em suas conquistas, atos de caridade e retidão moral, acreditando que tais ações louváveis são suficientes para garantir sua posição diante de Deus. Eles são seduzidos pela crença enganosa de que a mensagem da cruz é desnecessária, confiando que podem alcançar a salvação através de seus próprios esforços e méritos. O mundo reforça essa ilusão, perpetuando a mentira de que a cruz é irrelevante em nossas vidas. No entanto, é crucial resistir a essa falsidade e aceitar a desconfortável verdade de que nossa bondade por si só é insuficiente. Devemos reconhecer que nossa própria retidão não é suficiente para nos redimir. Não há necessidade de procurar mais exemplos para perceber a crescente cultura de desrespeito pela vida humana no mundo de hoje. Basta pegar um smartphone e navegar na internet para encontrar a hostilidade que permeia o planeta. Observamos um aumento sem precedentes em assassinatos, conflitos armados e atos de terrorismo, mais do que em qualquer outro momento nos últimos 90 anos. Mais vidas foram perdidas em guerras do que nos últimos 500 anos combinados. Apenas no último século, estima-se que 203 milhões de pessoas perderam a vida em guerras e na última década sozinha, aproximadamente 2 milhões de crianças foram assassinadas e outros 4 a 5 milhões ficaram incapacitados devido a conflitos.
Dada esta realidade, é difícil não pensar que o julgamento divino está próximo. Mas, independentemente de se o arrebatamento acontecer primeiro ou deixarmos este mundo para a eternidade, a questão crucial permanece. Estamos preparados para encontrar nosso Criador como estamos agora? Temos um relacionamento com Jesus? Escute, deixe de lado as preocupações desta vida. No final, o que realmente importará é sua conexão com Jesus. Não importa o saldo do seu banco ou status social, seguidores no Instagram ou outras redes sociais, mas quão preparada está a sua alma. Vamos entregar nossos corações ao Senhor neste momento, arrepender-nos e ser firmes na verdade, independentemente do custo. Oremos para que Deus guie nossos corações às coisas do Espírito e firmes nos liberte dos laços de corrupção que dominam o mundo. Que nosso amor por Deus se torne nossa principal motivação e nos conceda certeza sobre nossa eternidade. Amém. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aproximamo-nos de Teu trono de graça com corações humildes e espíritos sedentos, clamando pela Tua misericórdia e pelo Teu amor que transcende todo entendimento. Neste momento, reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas e sobre o mundo inteiro. Pai Celestial, em meio às tempestades da vida e às tribulações que assolam a terra, buscamos refúgio e força em Ti. Deus de amor, sabemos que nossa própria retidão é como trapos de imundície diante da Tua santidade. Confessamos nossos pecados, nossas falhas e a maneira como tantas vezes nos desviamos de Teus caminhos. Reconhecemos, Senhor, que sem Jesus Cristo não há salvação, não há redenção, não há esperança. Por isso abraçamos a cruz de Cristo, o sacrifício supremo pelo qual fomos redimidos e através do qual podemos nos aproximar de Ti com confiança. Espírito Santo, imploramos que nos enchas com Teu poder e Tua presença. Que o fogo do avivamento queime em nossos corações, renovando nossa paixão por Ti e despertando em nós um desejo insaciável de buscar Tua face e Tua vontade. Em um mundo cheio de distrações e ilusões, ajuda-nos a manter nossos olhos fixos na cruz, lembrando-nos constantemente do amor incomparável de Jesus e da sua vitória sobre a morte. Neste momento de oração, Senhor, pedimos que derrames Teu Espírito sobre todos nós, fortalecendo-nos para resistir às tentações do inimigo e para viver vidas que Te glorifiquem. Que sejamos luzes em meio à escuridão, sal da terra, trazendo esperança e consolo aos corações despedaçados e aos espíritos abatidos. Pai, enquanto aguardamos o retorno glorioso de Teu Filho, mantém-nos firmes na fé, inabaláveis em nossa dedicação a Ti e incansáveis em nossa missão de espalhar o Evangelho. Que possamos ser encontrados fiéis, servindo-Te com alegria e gratidão, até o dia em que nos reuniremos contigo na eternidade. Por tudo isso, Senhor, Te louvamos e Te agradecemos, pois sabemos que Tua graça é suficiente para nós, Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A Ti seja toda honra, toda glória e todo louvor, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém.